Olá, que Deus vos abençoe com todas as sortes de bênção. Eu quero deixar aqui uma mensagem curta, mas que tem um peso e uma relevância muito grande para nós no nosso caminho da salvação. Eu coloquei aqui Caminho da Salvação 1 e quero ministrar aqui sobre algo que realmente é importante nós entendermos isso hoje, nesse momento. Por exemplo, 1 de Coríntios, não, aliás, Efésios capítulo 1, e o versículo de número 15 e o versículo 16, o autor de Efésios, Paulo, ele está elogiando essa igreja. Ele faz um elogio pela fé e pelo amor. Ele diz assim, por isso, ouvindo eu também a fé entre vós, que há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com os santos. Ou seja, ele faz aqui um elogio tanto da fé como do amor pelos santos. Isso é o que Paulo nos escreve quando ele se depara com uma situação da qual ele viveu. Passa-se um tempo, esse tempo de aproximadamente 30 anos, e agora nós encontramos o apóstolo João escrevendo o livro de Apocalipse, e no capítulo de número 2, para a mesma igreja de Éfeso, no capítulo de número 2 e o versículo de número 4, ele diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Ou seja, durante um período de 30 anos, Paulo está elogiando a fé e o amor dessa igreja. Agora vem o apóstolo João e agora ele repreende a igreja por falta de amor. Ou seja, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, não é como nós começamos, é como nós terminamos. Porque no caminho da salvação, nós precisamos dar continuidade. Assim como você atrai, você tem que manter. Você atrai a presença de Deus através da oração, através do teu esforço, da tua perseverança. Nós precisamos continuar. Precisamos continuar. Então, veja bem. Tenho, porém, contra ti que abandonaste. Essa palavra abandonar no original quer dizer fazer algo consciente. É algo que a gente faz conscientemente. As pessoas vão se afastando, vão se deixando de participar, de congregar, de estar juntos. É óbvio que a palavra de Deus ela vai nos dizer em Mateus capítulo 24 que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos vão esfriar. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então o caminho da salvação tem que ter perseverança. Aí o que me chama mais atenção ainda é que quando João está escrevendo essa carta aqui, a Éfeso, no capítulo 2 e o versículo de número 1, ele diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Esse ele conserva na mão as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ou seja, o que é que essas 7 estrelas e esses 7 candeeiros de ouro? Apocalipse, capítulo de número 1 e o versículo 20, ele diz assim: o mistério das 7 estrelas que viste na minha direita, na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas que ele conserva são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Tudo bem, eu acredito, naquela época, que tinha muitas igrejas mais naquela época. Isso aqui está falando da Ásia Menor. Mas havia muitas igrejas. Mas ele escolheu 7 igrejas da Ásia Menor. Ou seja, para elogiar, para fazer uma correção e para repreender. Que é uma tipologia das igrejas que nós estamos vivendo hoje.
embora existam muitos nomes, muitas denominações, né? Existem algumas igrejas que Deus está olhando e observando. Quando nós olhamos aqui, ele diz assim, ó, ele conserva as 7 estrelas, ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ou seja, Deus ele anda no meio da sua igreja, ele está no meio do seu povo. Segundo de Crônicas, capítulo 7, o versículo 14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos seus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Porque escolhi este lugar e santifiquei, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E a partir de hoje estarão atentos os meus olhos e os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Este lugar aonde Deus escolheu para que nós estivéssemos ali, adorando ao Senhor na sua presença. Por quê? Porque a palavra de Deus é bem clara. Quando ele diz aqui, ele que conserva as 7 estrelas, ele que anda no meio, ou seja, dos candeeiros que é a igreja. Primeira coisa que nós encontramos é a presença divina. Deus nunca deixou a sua igreja de lado. Jesus disse: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus está conosco todos os dias. Então não adianta que a presença divina ela estar conosco. E além da presença divina, a proteção de Deus conosco. Quando nós olhamos Moisés tirando o povo do Egito, Deus estava com Moisés em todos o seu caminho. Ou seja, presença divina e a proteção divina estava com Moisés. Deus guardava o povo durante o dia do calor, com a nuvem, e à noite uma coluna de fogo e de fumaça, para aquecer o povo por causa do frio. Ou seja, a presença de Deus, ela traz proteção, ela traz cuidado, ela traz alívio para aquilo que as pessoas estão passando. Agora, vamos entender aqui o que João estava escrevendo para essa igreja de Éfeso 30 anos depois. Aí ele diz assim, ó, conheço as tuas obras. Bem, só conhece as obras de alguém quem está próximo, quem anda lado a lado. Eu posso conhecer uma pessoa, mas não conhecer as obras dela, porque eu não ando lado a lado. Mas quem anda lado a lado conhece. Então, esse Deus, que ele é Espírito, ele está ao nosso lado todos os dias. A sua presença, nos guardando, nos dando livramento e a presença divina dele conosco. Outra coisa que eu aprendo aqui, ele se conheça as tuas obras. Por que as obras? O Tiago, capítulo 2, o versículo de número 26, ele diz assim, que assim como o espírito, como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem obras. Deus ele está observando as nossas obras, aquilo que nós temos feito, aquilo que nós estamos fazendo. Como é que nós começamos? Às vezes a gente começa de uma forma e devido ao tempo que a iniquidade, a maldade, a perversidade, a atrocidade, os reveses da vida, as angústias, as discórdias, as decepções, o problema que muitas vezes as pessoas enfrentam faz com que a pessoa vá abandonando. Porque o versículo 4, eles têm, porém, quando que abandonaste o primeiro amor, fazer algo conscientemente. Todas as vezes que a gente vai fazendo, a gente vai esfriando, a gente vai fazendo algo conscientemente. Você sabe até onde você vai. Você sabe até onde você já chegou. E já sabe aquilo que você fazia antes. Então não é para você parar. Primeiro, porque há uma proteção divina. Segundo, porque a presença de Deus está contigo. Terceiro, porque no caminho da salvação tem que ter obras. E Deus ele está olhando as nossas obras. E ele diz assim, ó, tanto o teu labor como a tua perseverança. Ele conhece o teu trabalho, conhece a tua perseverança. É tanto que a palavra de Deus diz em Mateus, capítulo 24, o versículo de número 13, ele diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, no caminho da salvação tem presença divina, proteção divina, tem obra e tem perseverança. Tem tantas coisas que a gente gostaria de falar, mas nós não temos tempo. Vamos estar fazendo aqui mais alguns vídeos e vamos estar colocando aí para vocês. Então veja bem,
Veja bem, ele conhece o nosso trabalho, conhece a nossa perseverança, que a gente não suporta os homens maus, e que puseste à prova os que se declaram apóstolos e não são, e se achassem mentirosos. Lógico, porque muitas vezes você coloca a sua confiança em pessoas que são falsos apóstolos, e que às vezes profetizam na sua vida, e até hoje você está esperando algo que é profético da parte dessas pessoas, não se cumpre. Mas por que não se cumpre? Porque não foi Deus que falou. E com isso entristece o seu coração. E por isso você para, você tenta desistir. Mas Deus, ele jamais, ele vai te deixar. Jamais ele vai deixar de cumprir as suas promessas em nossas vidas. Então, levante agora, erga-se, porque Deus está dizendo assim: eu conheço o teu labor, conheço o teu trabalho, conheço a tua perseverança. Deus, ele conhece a nossa luta. Ele conhece o teu deitar e conhece o teu levantar. E ele conhece a tua perseverança, que você suportaste as provas por causa da palavra, por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Então não é hora de parar, não é hora de desistir, não é hora de você fraquejar nesse momento e nesse quesito. Primeiro, eu vou repetir de novo, tem presença de Deus, tem proteção divina, Deus conhece a perseverança, Deus conhece o teu labor e Deus conhece a obra das tuas mãos. E nada disso, irmão, nada disso vai ficar diante de Deus sem resposta para aquilo que Deus tem para você. Agora, quando nós olhamos esta palavra, e eu já falei, vou retornar a falar de novo, não é como a gente começa, é como a gente termina. Precisamos nesse tempo agora nos erguer, porque os dias são maus, os dias são perversos, os dias são dias de lutas, de batalhas. Sim, mas Deus só dá grandes batalhas para grandes guerreiros. E outra coisa, só existe vitória onde há luta, e não há luta sem vitória. O que Deus quer ver em nós, o que Deus quer ver na gente é a perseverança, sabendo que Ele jamais vai nos abandonar, jamais vai nos deixar. Quando Ele nos manda aqui, a gente diz assim, lembra de onde caíste, arrepende-te. Ou seja, a gente tem que saber onde é que a gente fraquejou, onde é que a gente fracassou. Nós precisamos ter essa hombridade, nós precisamos reconhecer isso em nós, aonde é que nós falhamos. Por exemplo, Jesus estava passando numa certa aldeia e havia 10 leprosos, e eles chegaram diante do Senhor Jesus pedindo para ser curado, e o Senhor Jesus mandou eles no caminho, e conforme eles iam no caminho, eles iam sendo curados, né? E todos eles, todos os 10 foram curados, porém só um voltou, e quando esse voltou, ele veio para agradecer. Jesus disse, não foi 10, cadê os outros 9? Ou seja, o caminho de ida, Jesus ele nos ensina, mas o caminho de volta não. O caminho de volta são nós que temos que fazer. Então, 9 foram curados, mas não foram salvos. Um foi curado e ganhou, além da cura, a salvação. Eles vai, a tua fé te salvou. Ou seja, o sinônimo de cura não é sinônimo de salvação. A misericórdia de Deus, ela sempre vai estar conosco, a bondade do Senhor sempre vai estar conosco. Então veja bem, a gente precisa perseverar, fazer o caminho de volta, saber onde nós caímos. Lembra-te depois de onde caíste, arrependa-te e volta a praticar as primeiras obras. Isso é importante, praticar as primeiras obras. Por quê? Porque quando nós começamos, você não olha para as dificuldades, você não olha para os problemas, você não olha para as pessoas, você não olha, não, você avança. Você não olha para o calor, você não olha para a chuva, você não olha para... Você avança. E quanto mais você vai, mais Deus ele faz através de você. Porque você não está olhando para essas coisas. Quando você tira os olhos de Jesus, é como Pedro. Pedro começou a andar sobre as águas, enquanto ele não estava olhando para o mar revolto. Quando ele olhou para o mar revolto, ele começou a afundar. A gente, muitas vezes, a gente tira os olhos de Jesus e a gente afunda. A gente começa a afundar. Então veja bem, não tire, comece a praticar as primeiras obras. Isso é importante. Paulo, em Éfeso, ele estava elogiando a fé e o amor dessa igreja. Agora,
Vem João agora e coloca o dedo na ferida e diz assim, olha, tenho porém contra ti, eu sei o teu trabalho, o teu labor, a tua perseverança, você tem feito tudo isso, mas está te faltando o amor. Então, volta a praticar as primeiras obras. Vê onde é que tu caíste. Abandonaste? Não, começa a praticar as primeiras obras. Isso vai fazer a diferença. Isso vai ser relevante. Então, vamos entender então aqui. Caminho da Salvação 1, nós encontramos nessa igreja aqui. Primeiro, presença divina, o cuidado de Deus, a perseverança tem que ter, e tem que ter fé em ação, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem obra ela também é morta. Então, no caminho da salvação, nós encontramos a presença de Deus, o cuidado de Deus, nós encontramos a perseverança, nós encontramos a obra de Deus. Nós precisamos avançar. E nós sabemos ainda que Deus está conosco. Jesus mesmo disse, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então não desista. Não desista por nada. Não pare por nada. Essa igreja aqui é o tipo e é uma tipologia da igreja que nós estamos vivendo hoje. Tá? Levanta-te. Tem bom ânimo. Por quê? Quando chega no versículo 7, ele diz assim, quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Não é a igreja. Aí aqueles, as igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então veja bem, para que nós possamos nos alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus, nós precisamos perseverar. Nós precisamos andar, olhar para frente, não olhar para trás. Nós temos um alvo. E o nosso alvo, ele está à frente. O nosso alvo, ele não está atrás. O nosso alvo é o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, abençoe a obra das suas mãos. Não pare, não desista, não retroceda por qualquer motivo. Comece a praticar as primeiras obras com amor, com excelência, e você terá uma recompensa de Deus. O galardão do Senhor espera por você. Que Deus abençoe.